capítulo de número 4, amém? O verso de número 13 e 14, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso 13 e 14, amém? Vai dizer assim, verso número 13 diz assim: E Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido e que nós, creio que os irmãos bem conhecem, e que o Espírito Santo ele tocou em minha vida para que nós viemos falar um pouco sobre essas poucas palavras para mim e para a sua vida nessa noite. E que essa mulher de Samaria teve encontro com Jesus, e esse encontro foi de uma grande valia, não só para ela, mas para aquela cidade inteira. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 4, verso 1, que Jesus ele estava na Judéia pregando e batizando juntamente com seus discípulos, e muitas das pessoas que estavam ouvindo a fama de Jesus já estavam falando que Jesus estava já maior que João Batista. E Jesus, ele vendo que a sua fama estava se alastrando, estava crescendo, ele não tem esse negócio de competição, ele falou: eu vou sair daqui antes que comece a virar uma competição. Eu não quero isso, eu quero que o reino dos céus cresça cada vez mais, com as pessoas ouvindo a palavra. Eu não quero disputa com ninguém. E ele falou: eu vou para a Galileia, eu vou me afastar daqui para a Galileia. No caminho para a Galileia, para que ele chegasse um pouco mais rápido, os historiadores vão dizer, era necessário passar por Samaria. Quando Jesus está indo em direção à Galileia, ele passa e vê um poço, e ele resolveu deixar os discípulos ir, e falou: vou descansar um pouco. Ele foi e descansou naquele poço, os irmãos conhecem a história, e chegou uma mulher para colher a água daquele poço. E os historiadores também vai dizer que as pessoas, quando iam colher a água, elas iam um pouco mais cedo, quando o sol não estava tão castigando, para levar para a sua casa, para fazer os afazeres que a água ela nos proporciona. Mas aquela mulher era um pouco mais tarde, porque ela era uma mulher não bem vista na sociedade. Então ela foi no momento em que estava vazio, mas quando ela pensou que não ia encontrar ninguém, a pessoa que ela tinha que encontrar estava lá, que era Jesus. Amém. E sabe o que eu acho engraçado? Uma pessoa que está vivendo uma vida dissoluta, de qualquer jeito, ela não tem perspectiva de vida nenhuma, ela vai fazer uma coisa natural do dia, e quando ela chega perto da fonte, quem está esperando por ela é Jesus. Amém. E muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Às vezes nós estamos passando por dificuldade na nossa vida, nós pensamos, não temos perspectiva nenhuma, e quando nós estamos fazendo nossos afazeres, Ele se apresenta a nós. Amém. Aleluia. De uma forma voluntária, de uma forma sem bater com o pé na porta, não. Jesus começa a falar com ela, e uma conversa, um diálogo. Como você está numa fila de um banco, você está numa fila de supermercado, no mercado, Jesus começa a conversar com ela de uma forma normal. Para você começar a ter conversa com Jesus, Ele vem diante de você, e Ele não vai começar a falar isso, não, Ele vai falar: e aí, como é que você está? O que você está precisando? Ele começa de uma forma diferente.
Ele quer te conhecer, ele quer saber quais são as suas intenções, mesmo ele já sabendo, mas ele quer saber da sua boca. Então ele começa a falar com aquela mulher e ele fala para aquela mulher: me dá de beber, eu estou com sede, esse sol está muito quente. E ela fala: o Senhor sendo judeu falando comigo, isso é muito diferente, por que você está fazendo isso? Jesus olha para ela e fala: se você soubesse quem é que está te pedindo água, Amém. Você não daria água para mim, mas você pediria água para mim e eu te daria água, e sobre essa água que eu vou te dar, você não tornaria a ter sede de novo. Amém. Porque essa água, irmão, nós tomamos aquela garrafa todinha ali, passou alguns minutos, algumas horas, vamos voltar a ter sede de novo. Sim. Mas Jesus, ele nos apresenta uma água. Amém. Que essa água, quando nós aceitamos ela e falamos: eu quero beber dessa água, nós não vamos ter mais sede. E sabe o que essa água ela faz? Ela faz nós termos o nosso espírito revivido. Essa água ela nos faz ter esperança novamente. E é essa água que Jesus ele está apresentando para nós essa noite, para que nós não venhamos ficar abatido com as situações do nosso dia. Beba da água da vida. Amém. Beba da água que Ele está te oferecendo, que é a melhor água possível. Em Apocalipse capítulo de número 22, coloque aí, Mateus, o verso de número 1, Apocalipse 22, 1, vai dizer de um rio puro de água, da água da vida. Diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono e do Cordeiro. Amém. Essa água que sai do trono e do Cordeiro, sai de Deus e de Jesus, é a água da vida que Ele está apresentando para mim e para você. É a água que vai nos suster para nós continuarmos mais uma semana, para que na semana que vem nós venhamos aqui de novo e venhamos beber mais um pouco dessa água, ou terça, eu não sei qual é os dias de culto, mas para que cada dia nós venhamos vir aqui e beber a água da vida. E é essa água que Jesus ele nos apresenta nessa noite. Então Jesus começa a ter o diálogo com ela, e ela, como sendo samaritana e Jesus judeu, e tinha uma coisa política já muito antiga, que os judeus não poderiam se comunicar com o samaritano, e muito menos um homem judeu com uma mulher samaritana. Mas Jesus quebra qualquer protocolo, porque quando Jesus ele quer alcançar uma vida, não tem esse negócio de política, não tem esse negócio de nada. Quando ele quer alcançar uma vida, ele vai e fala. Amém. Porque ele está acima de todas essas coisas. Jesus ele está acima de tanta coisa que as pessoas às vezes querem reger como Jesus tem que fazer. Ele tem que fazer desse jeito. Ele tem que fazer desse jeito. Não. Jesus ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer e com quem ele quer. Amém. Nós somos apenas instrumento e vamos apenas aceitar aquilo que o mestre mandar. E temos que acreditar friamente naquilo que ele nos diz. E Jesus continua conversando com ela, e ela ficou incrédula sobre o que Jesus falava para ela, porque ela falava: você, judeu, diz que nós temos que adorar em Jerusalém, e nosso pai Jacó diz que nós temos que adorar no monte. Onde é que nós iremos adorar? Jesus disse: nem no monte, nem em Jerusalém, porque vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, onde não vai ter mais lugar, não vai ser no monte nem em Jerusalém, mas vai ser em qualquer lugar onde você estiver, vamos dizer assim, pronto para adorar a Deus. Não tem lugar. Você está pronto para adorar a Deus? Adore a Ele na sua casa, no seu trabalho, aleluia. adore a Ele na igreja. Não vai ter lugar para adorar a Deus específico. Aonde você falar aqui vai ser um altar de Deus, você vai lá e faça a sua adoração, porque é aí que vai chegar a verdadeira adoração ao Pai.
João, um pouco mais para frente, capítulo 6, verso 68. João capítulo 6, verso 68, vai dizer assim. Glória a Deus, aleluia. João 6, 68. Jesus ele começa a falar algumas palavras duras. E alguns discípulos começam, essa palavra é dura demais, eu vou embora. Eu não estou aguentando isso aí. Você vai ver que mais para frente no diálogo com essa mulher, quando Jesus começa a falar com ela, ele começa a falar: onde é que está o teu marido? Começou a ficar um pouco mais, o negócio começou a ficar um pouco mais embaixo. Ela falou: eu não tenho marido. E Jesus, na sua revelação, falou: disseste bem, você teve 5, e o que você tem agora também não é seu. Começou porque Jesus ele estava querendo começar a ter um tratamento com ela, e que para que ela adorasse a ele, não poderia ser de qualquer jeito. Então Jesus falou assim: ei, se conserta e me adora, que grandes coisas eu vou fazer na sua vida. E muitas das vezes, eu vou chegar nesse texto, quando Jesus ele fala conosco para nós termos uma posição e se consertar, nós começamos a falar: essa palavra está dura demais, eu vou seguir outro caminho. E quando Deus ele nos corrige, não nos corrige para nos envergonhar, Ele nos corrige para que nós venhamos entrar no céu. Por isso ele vem e fala: está errado isso não me agrada, vamos fazer direito. Talvez o que aconteceu nesse texto, Jesus estava pegando um pouco pesado e as pessoas começaram a voltar. Aí ele falou, olhou para os discípulos deles mais chegados e falou: vocês não vão com ele não? Vá com eles. Aí Pedro falou: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Amém. Glória a Deus. A palavra pode doer, ela pode machucar um pouquinho, mas o Senhor ele está através da palavra nos curando. E através dessa palavra nós vamos de encontro a Jesus, e Ele vai nos dar a vida eterna. Amém. Então quando você ouvir do pastor, do evangelista, de alguém, alguma palavra de correção, não fique triste. Deus está usando a vida do teu servo para te ajudar a chegar no céu. Ouça com sabedoria, ouça com atenção. Hoje eu tenho como pastores 2 amigos que a gente cresceu junto. Nós temos praticamente a mesma idade e crescemos juntos, e aprove Deus de escolher eles para estarem em frente à igreja, no lugar do pai deles. Mas eu lembro que quando o pai deles, o pastor Jorge, ele ia nos chamar a atenção, era de uma sabedoria tremenda, que nós temos que aprender cada vez mais. Ele chegava, ele começava a conversar com você, ele te trazia para dentro da conversa, te envolvia na conversa e falava: olha, eu percebi algo e não é legal, é melhor você arrumar isso, é melhor você arrumar aquilo. E com essa conversa nós entendia que era o Espírito Santo, era Jesus falando através da vida do teu servo. Eu, como servo dele, eu não poderia chutar o balde e falar: não gostei, eu vou embora. Ouve a palavra do servo do Senhor Jesus. Amém. E volte para a sua casa, reflita e fala: eu preciso melhorar. E é assim que nós vamos vencendo na vida. Nós não somos um maioral, nós não sabemos de tudo. Vai ter sempre alguém que sabe mais do que nós. Vai ter sempre alguém que vai dar conselho melhor do que nós. E nós temos que reconhecer isso, porque sempre há um Deus que tudo pode e faz tudo na nossa vida. Amém. Voltando para o texto, sobre aonde adorar e vai adorar em espírito e em verdade. Essa mulher, ela teve esse diálogo com Jesus, e que Jesus falou que não tinha lugar para que ela adorasse.
Jesus fala para ela que o momento era aquele, e que a hora já tinha chegado, e que ela tinha que começar a anunciar a vinda do Cristo, que estava ali para salvar a vida daquele que estava perdido. E com a dificuldade que Jesus tinha de entrar, porque ele era um judeu na cidade de Samaria, e pregar, ele usou uma ferramenta de Samaria para que saísse do poço e fosse pregar um Cristo que salvava, que libertava, que fazia algo ainda mais do que o pai Jacó fez por eles. Vocês entendem o que levou a Jesus ir naquele poço, ter uma conversa com aquela mulher, ter um diálogo, ver o que estava ruim nela, para que ela consertasse, virasse uma serva e fosse pregar a palavra dela, a palavra dele em Samaria, que era um lugar hostil para os judeus, mas para uma samaritana ela podia chegar lá e falar da palavra de Jesus. Vocês entendem os artifícios que Jesus usa para alcançar uma cidade? A Bíblia vai falar que ela saiu do poço e foi para a cidade e começou a falar de um Cristo que salvava, um Cristo que libertava, um Cristo que pode fazer algo que eu e você não pode fazer, um Cristo que tem a água da vida. E esse Cristo está conosco. E Ele fala comigo e contigo nessa noite, através da sua palavra. Falou através dos louvores. Nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, e Ele é fiel por tudo que Ele vem fazendo na nossa vida. Nós passamos de 2020 para cá, nós viemos passando por momentos difíceis, em que muitas pessoas estão indo. Jesus está recolhendo os teus servos, ou é por alguma doença, ou por algo que aconteceu, e agora nós estamos enfrentando uma onda de doenças de novo. E quem está preparado, quem se mostra preparado, Jesus está falando: você já está preparado, vem. Eu não quero que você continue esse mundo, não, que esse mundo ele não tem mais muito o que oferecer. Não que nós que estamos aqui não estamos preparados, mas Deus ele sabe o que Ele faz, e Ele ainda tem projetos na nossa vida, então Ele fala: continue, mas para que você continue firme, beba da água da vida. Amém. Beba da água da vida, que sabe onde está a água da vida? Aqui, ó. Essa água aqui você vai beber e não vai sentir sede. Essa água aqui você bebe e você cada vez mais está saciado. E aqui tem resposta para tudo. Aqui tem resposta para tudo. Se você está em dúvida de alguma coisa, vai na Bíblia. Se você está com dificuldade, pede ajuda para o seu pastor, pede ajuda para o Mateus, para o evangelista Mateus. Porque aqui tem a resposta que você precisa na sua vida. Aqui tem a resposta que nós precisamos. Por isso nós devemos sim se alimentar. Eu achei muito gratificante quando eu estava conversando com o pastor Rosildo, que ele falou aqui: nós priorizamos o ensino, nós priorizamos o dom da palavra de Deus. Isso é bom. Amém. Uma igreja fundamentada na palavra de Deus é uma igreja forte. Amém. Aleluia. Uma igreja que está aí sendo ensinada a palavra de Deus é uma igreja que a água bate e não vai cair. Como foi aquela história da parábola da casa na areia, construída na areia e na rocha. Uma igreja que está sendo instruída pela palavra é como uma casa que está construída na rocha. A água bate, o vento bate e não cai, porque as dificuldades vêm. No mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ter muitas aflições, mas se nós permanecermos bebendo da água da vida, nós vamos vencer assim como Jesus venceu também. Amém. Aleluia. Porque Ele veio como homem, passou por todo tipo de dificuldade, afronta, sofreu
como ovelha muda e foi para o Calvário mudo, por mim e por você. E hoje nós estamos aqui, em algum número de pessoas, professando que Jesus ele é o único que salva, que liberta, cura, ele é o que Jesus que batiza, e ele é o Jesus que vai nos levar para o céu. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente a cada dia. Jesus ele cura, ele batiza, ele salva e ele nos leva para o céu. Jesus ele é o que nos dá a salvação. Jesus ele é o que salva. E isso tem que ficar impregnado na nossa mente. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Amém. Porque às vezes nós colocamos nossas dificuldades na frente de tudo e falamos: Senhor, eu preciso tanto. Ah, Senhor, eu preciso tanto. Sim, e Ele tem poder para fazer com que o quadro da sua situação mude e Ele te abençoe naquilo que você precisa. Ele tem poder para isso, mas Ele é o Senhor que salva. Amém. E isso Aleluia. é a primeira coisa que nós temos que acreditar, e a primeira grande promessa do Senhor Jesus: Ele salva. Amém. E Ele está aqui como a água da vida para nos encher do Teu Espírito. Aleluia. E nos salvar. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor Jesus ele é o Cristo que salva. E se nós bebemos da água dele, nós não vamos nos tornar ter sede, porque Ele tem a água da vida. Amém? Só para encerrar, eu quero cantar o hino da harpa de número 231. Amém? Depois desse hino, Amém. eu retorno a minha oportunidade a quem foi direito. Amém? Hino de número 231 da nossa harpa. Não foi com ouro. Amém? Amém. Nós os salvos do Senhor caminhemos com valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois ouvi o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração,
Não foi por ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre com seu sangue o mal vencer. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Muito obrigado e que a bênção do Senhor venha nos alcançar. Graças a Deus. Graças a Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão Henrique, né? Deus continue